Olá, tudo bom? Marcelo Cury aqui para falar de raciocínio lógico para o concurso soldado da Polícia Militar. Aqui no DNA a gente vai te ajudar a marcar o X no lugar certo. Vamos lá então? Nessa aula a gente vai falar sobre conceitos e aplicações básicas de estatística. Nessa linha assim, de conceito, vamos primeiramente conceituar o que é estatística, né? Pois bem, primeiramente, olha só, estatística é uma ciência. Quando você precisa fazer um estudo, uma análise, tomar decisões, muitas vezes você confia em quê? Horóscopo, cartomante. Bom, não vou questionar a fé de cada um. Mas a ciência que vai te ajudar a tomar decisões vai ser a estatística. Porque ela investiga os processos de planejamento, obtenção, organização, análise e interpretação das informações e vai também determinar os métodos que vão permitir extrair conclusões para tomar decisões acertadas mediante as incertezas. Existem três tipos de estatística: a descritiva, que é a mais importante aqui nesse momento, a inferencial e a probabilística. A estatística descritiva é aquela que descreve, não é? A palavra tem poder. Descritiva, ela vai descrever, organizar, resumir um conjunto de dados, sem tirar conclusões. No caso aí, você não vai pensar, decidir nada, só vai mostrar, descrever, organizar os dados. Essa é a estatística mais importante nesse primeiro momento aqui. Então, por quê? Porque é ela que está no programa, né? Então, a gente precisa ir no conceito saber que a estatística descritiva, ela descreve, organiza, resume, mostra, sem nenhuma opinião, sem nenhuma decisão. E a estatística inferencial ou inferência estatística? Bom, ela é muito valiosa quando não é conveniente ou quando não é possível examinar cada membro de uma população inteira. Você vai pegar uma amostra, vai ter que fazer um trabalho inferencial, vai ter que decidir métodos, vai ter que. Enfim, aí já vai passar pelo processo de decisão, conclusão, etc. Ok? Por exemplo, não seria prático medir o diâmetro de todos os pregos fabricados. Mas você pega ali um lote, faz uma análise do diâmetro deles e vê se está de acordo com o esperado. Como quem produz fósforo? Vai testar todos os fósforos? Não tem jeito, vai riscar tudo. Pega só um pequeno lote e ali, como você já sabe, testa e aí vê se está de acordo com o que é esperado. Ok? A estatística probabilística é aquela que vai analisar a probabilidade das coisas acontecerem. Ok? Então, ela também vai ser interessante para um próximo momento. Vamos agora ver o que nós temos que falar sobre estatística na prova. Olha aqui uns exemplos de questões que bem que podiam cair, hein? A parte da estatística que se preocupa somente com a descrição de determinadas características de um grupo, sem tirar conclusões, sem pensar sobre um grupo maior, denomina-se, claro, a estatística descritiva. Ela vai preocupar com a descrição, é a descritiva. Quando você vai tirar conclusão, quando você vai tomar decisões, inferencial. Calcular a probabilidade, tantos por cento de probabilidade de acontecer alguma coisa, probabilística. Outro exemplo que poderia bem cair na prova, constitui ramo da teoria estatística conhecido como inferência estatística, estatística inferencial. É a organização de dados? Não, essa organização é da descritiva. As técnicas que servem de instrumento para descrição, descrição é descritiva. A elaboração de gráficos com base em uma coleção de dados, isso é a organização, também é descritiva. Ele quer, aqui fala da inferência. Então, letra D, os métodos que tornam possível a estimação de características da população baseados nos resultados amostrais. Beleza, essa é inferencial. Você pega uma amostra para trabalhar. É essa mesma. Então, letra D é a resposta. Olha só, esse é um exemplo que
poderia muito bem cair na prova. Então, fique atento a esse tipo de conceitos. Está na prova, está no programa. População é o conjunto de elementos, valores, pessoas, medidas, etc., que vai interessar ao estudo de um problema de pesquisa, segundo alguma característica em comum pré-selecionada. Essa é a população. Então, eu quero os candidatos ao concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, ou os aparelhos de celular de certo modelo, de certo fabricante. Pessoas contaminadas com a Covid-19 no mundo. Aqui são alguns exemplos da população que eu estou escolhendo para o estudo, para saber alguma coisa. População, então, é todo mundo. Conjunto universo. Amostra. Diferente da população, a amostra é apenas um pedaço da população. Você vai pegar ali um pedaço representativo da população. Isso é uma amostra. E você tem que usar técnicas para essa seleção para você não correr risco de ser tendencioso, ok? A seleção dos elementos pode ser feita de várias maneiras. Ela vai depender do conhecimento que se tem da população e dos recursos disponíveis. O que eu falo de recursos? É dinheiro, tempo, condições, ok? Aí já vai ser a estatística inferencial. Repare bem, nós temos aqui, só para você ver, um conjunto universo, está vendo, grandão? E aqui, ó, uma amostra. Você notou que dentro da amostra eu procurei pegar um bonequinho de cada cor para poder ser representativo? Ok, então a amostra é um pedaço da população. E censo é um método. Qual o método? O método que você vai usar para fazer a sua pesquisa. É uma coleção de dados relativa a todos os elementos de uma população. Então, você vai fazer a associação de ideias. Censo está associado à população. O Brasil, de 10 em 10 anos, faz censo. Está na Constituição. Por quê? Para fazer as políticas públicas. A gente tem que saber tudo que acontece em todo o Brasil, em todos os municípios. O censo pega toda a pesquisa de toda a população do Brasil. Censo é tudo. Agora, a amostragem é a técnica que você faz para poder coletar o quê? A amostra, ok? Tá? A amostra é o subconjunto. A amostragem é o método. Então, censo é o método para coletar os dados de uma população. A amostragem é o método para coletar os dados de uma amostra, de um subconjunto da população. Ok? Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Não confundir. População como conjunto universo, censo é a técnica para coletar as informações. A amostra, que é um subconjunto do conjunto universo, e a amostragem, que é a técnica ou método para poder fazer a coleta dos dados. Agora, vários tipos de amostragem para a gente poder trabalhar. Primeiro tipo é a amostragem aleatória simples. Que é isso? Aleatório é tudo aquilo que a gente vai fazer por sorteio, sem nenhuma tendência, nenhuma tendência. Cada um dos elementos tem a mesma chance de ser escolhido para fazer a amostragem, ok? Então, um método bem parcial, bem não tendencioso, é sorteio. Sem olhar, você vai lá e escolhe os seus elementos. Tá joia? É assim. E ela é feita sem reposição e é planejada para evitar qualquer tendenciosidade. Ela é muito indicada quando a população é mais homogênea. E aí, qualquer um que você sortear ali fica mais interessante. O que é isso homogêneo? Explico. Vamos supor a turma de polícia militar tenha 30 alunos. Esses 30 alunos estão mais ou menos na mesma faixa etária, mais ou menos com a mesma aptidão, com a mesma vontade, com o mesmo objetivo. Então, isso é uma população homogênea. Cada um é cada um, eu sei, tem diferença, por isso tem que ser feita, né, a coleta de dados. Mas eles têm mais ou menos a mesma tendência. Então, nesse caso, a população homogênea, a amostragem aleatória simples funciona perfeitamente para ficar bastante representativa. Já a amostragem estratificada, ela é recomendada quando a população é
heterogênea, quando a população tem uma amplitude de informações muito grande. Amplitude é quando as informações são muito diferenciadas. Concurso do Banco do Brasil, você pega 30 pessoas, pode ter gente de 17 anos, gente de 60 anos, percebeu? Pode ter gente ali desempregada, gente que está empregado. Então, você pode fazer uma pesquisa assim numa rua, onde tem gente ali que tem uma renda familiar de 10 mil por mês, e tem gente que tem renda familiar de 50 mil por mês. Então, tem uma amplitude de dados muito grande, a população é heterogênea, você faz a amostragem estratificada. Por quê? A amostragem estratificada, ela vai separar em estratos, estratos são os subgrupos, em subconjuntos. Vai separar em estratos que são homogêneos. Como assim? Ali dentro da população heterogênea, diferenciada, você tem grupos ali que você pode agrupar. Ó, as pessoas que têm faixa etária até 20 anos aqui, de 21 até 40 aqui, de 41 até 60 ali, eu estou separando por idade. Pode ser também por classe social, por grau de instrução. Você pode separar geograficamente, qualquer extrato que seja conveniente dá para fazer, viu? Você pode separar numa boa. Aí depois, em cada um desses extratos, você faz uma amostragem aleatória simples. A amostragem aleatória simples, ela vai ser feita em cada um, por quê? Porque cada extrato, cada subgrupo ficou homogêneo, você separou os que têm alguma coisa em comum em grupos. Então, você pega o resultado daqui, dali, dali, você tem um resultado muito mais aperfeiçoado quando a população é heterogênea. Claro, a amostragem estratificada, ela é mais demorada, ela é mais custosa, né? Tem um custo assim, mais elevado, ela é assim melhor representativa, né? Ou seja, ela dá um resultado mais próximo da realidade, tá? É muito melhor que a amostragem aleatória simples em caso de a população ser heterogênea. A amostragem aleatória simples, muito boa, quando a população é homogênea, tem, vamos dizer assim, amplitude pequena de informações. Já a amostragem estratificada, ela mais recomendada quando a amplitude é muito grande e que a população é heterogênea. Já a amostragem sistemática, ela é recomendada quando você tem uma população que é naturalmente ordenada, com fichas, arquivos, etc. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa, né, onde você escolhe o primeiro elemento do sorteio. Aí, esse elemento ele vai indicar quem você vai escolher a seguir. E o seguinte escolhe o terceiro, escolhe o quarto, escolhe o quinto. Então, ela é sistemática, assim, ela tem uma regra, um sistema que você vai seguir. Só o primeiro elemento é sorteado, os demais vão ser um sistema. Aí eu vou sortear uma casa numa rua. Depois de 3 em 3 casas, eu faço a pesquisa. Tem um sistema, uma ordem. Você só sorteia o primeiro, o resto é tudo ordenado. Já a amostragem por conglomerados é do tipo, é o que deu para fazer. Por quê? Muitas vezes você não tem como, dentro da população alvo, ir em todas as regiões. Igual o Brasil mesmo, você vai lá no Amazonas, tem lugares que ficam longe pra caramba, são vários dias viajando de barco, não dá para ir, nem telefone tem. Então, o que, que você faz? Você faz uma separação de alguns grupos, que aqui a gente vai chamar de clusters, e esses grupos eles vão ser de acordo com a sua conveniência, de acordo com o que dá para fazer, ok? Para poder diminuir custos, diminuir tempo, enfim, para ser viável a coleta de amostras, tá? Então, a amostragem por conglomerado, você separa os grupos, mas nem todos os grupos vão entrar dentro do estudo. Tudo bem? Você dá um resultado assim bom, mas não é ideal, igual a estratificada, que todos os estratos são consultados, né? São pesquisados. Já a amostragem por conveniência é a pior que tem, mas às vezes é o que seu dinheiro dá para fazer, às vezes é o tempo também que tem, né? Conveniência, ela não é aleatória, não. Você vai direto ali coletando dados para as amostras,
de acordo com a facilidade de acesso. Pode ser por telefone, dentro dos seus conhecidos, né? Pode ser dentro de uma população, dentro de uma instituição. Aí ela tem uma tendência a ser muito tendenciosa, ou seja, você vai ver que ela já não é tão representativa. Essa é a pior que tem. Muitas vezes é usada por questão de custo e de tempo, e aí depois o resultado não sai legal. Muitas vezes em pesquisas assim de quem vai ganhar a eleição, eles fazem essa, aí dá tudo errado lá no finalmente, a pesquisa não funciona. Não é isso. É porque usaram uma técnica barata, uma técnica rápida, para ter uma ideia. Não é uma técnica que vai dar um resultado bacana, um resultado bem representativo, não. A pior que tem é essa, conveniência. Tipo, né? Eu perdi um objeto no escuro e vou procurar no claro. É mais ou menos isso. Vamos ver agora os exemplos como pode cair na prova? Isso aqui interessa, né? Isso aqui que é a parte boa da aula. Para realizar uma pesquisa a respeito da qualidade do ensino de matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios. Então não teve separação, pegaram todos os municípios, uma escola em cada um. E aplicaram, quer dizer, pegaram uma amostra, que é uma escola, em cada um dos municípios. E aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes. Então, o mesmo critério para todos. Então, não foi feita estratificação aqui, porque estratificação você pegaria assim, no norte de Minas eu vou dar uma prova, no sul de Minas eu vou dar uma prova, no Triângulo eu vou dar uma prova, aí seria estratificação. Não tem. Pegaram uma escola de cada município com a mesma prova para todo mundo, ok? Que é, vamos dizer assim, a pós-pesquisa quando é homogêneo, né? Por quê? Porque pegaram a prova e aplicaram a todos os estudantes do nono ano. Todo mundo é do nono ano, então está homogêneo. Nesse caso, foi utilizado que amostragem? Foi sistemático? Eu peguei a primeira e depois um sistema para achar as outras? Não, pegou todas as escolas. Foi aleatória simples? Foi aleatória simples. Então, quer dizer, letra B. Por conglomerado, não, porque teria que excluir alguns grupos. Estratificada, não, porque teria que dar um tratamento separado, diferenciado para cada grupo, e não houve isso. Pegou uma escola de cada estado, ou seja, essa é a amostra, e aplicou a mesma prova para os nono anos, quer dizer, uma amostra em uma, vamos dizer assim, população homogênea. Então, amostragem aleatória, simples. Muitos sorteios virtuais são realizados em uma plataforma que gera números de maneira aleatória, sendo cada número sorteado apenas uma vez com a mesma probabilidade. A mesma probabilidade. Essa técnica dada amostragem, vai ser a mesma probabilidade, aleatória, simples, e sendo cada número sorteado apenas uma vez, sem repetição. Letra C, tá aleatória, simples, sem repetição. Ok? Quer dizer, todo mundo tem a mesma chance e é sem repetição, porque cada um só é sorteado uma vez. Não repõe para poder ter a chance de ser sorteado de novo. Entendeu? Vamos para o terceiro tipo de exemplo. Uma empresa, ela encomenda uma pesquisa de mercado que utiliza o método de amostragem aleatória simples. Aqui já falou que o método de amostragem aleatória simples. Esse é o caso, a amostra probabilística que cada entrevistado, ele define o seu grau de satisfação com os serviços prestados pela companhia. Não sei, porque ali falou que vai ter a pesquisa, mas não falou sobre o que é a pesquisa. Mas a pesquisa é para saber só se a empresa é conhecida ou não é, nem quer saber o grau de satisfação, aí está meio que presumindo. B. Está presente numa lista segmentada por renda, faixa. Se é uma lista segmentada, estratificada, engrupada, quer dizer, engrupada, agrupada. O moral da história, aí seria o estratificado, que não é o caso, né? A amostragem simples não tem essa estratificação. C. Indica outro entrevistado e assim sucessivamente? Esse foi o exemplo que eu dei de quê? Isso mesmo, sistemática. Não é o caso. E letra D,
tem a mesma chance entre o universo da pesquisa de ser abordado. Qual que tem a mesma chance? A amostragem aleatória? Simples, todos têm a mesma chance de serem abordados, escolhidos, consultados, perguntados. Viu só? É uma questão bem bacana também para a gente poder ter uma chance de cair em prova, né? Sobre estatística. Sobre os principais tipos de amostragem, é correto afirmar que, aqui para ver se você tem um conhecimento geral de tudo, né? Na amostragem aleatória estratificada, há a possibilidade de que nenhuma unidade de um ou mais estratos sejam selecionados. Gente, na amostragem aleatória estratificada, tem essa possibilidade de que nenhuma unidade de um ou mais estratos seja selecionada? Não existe isso. Que na estratificada se separa em amostras agrupadas homogêneas para consultar todas. Então não tem isso. A está errada. Errada demais. A amostragem sistemática possui um viés sistemático devido ao processo de seleção? Não é um processo de seleção, né? Ela é sistemática porque ela tem um sistema. Enfim, letra C. Na amostragem de conglomerados, todos os conglomerados são sempre selecionados? Não, conglomerado é justamente se você faz os clusters e escolhe só os que são viáveis para a sua pesquisa, né? É a diferença de conglomerado estratificado, é isso. Porque no estratificado você escolhe todos, todos vão participar. Conglomerado só alguns. E a amostragem estratificada é geralmente mais eficiente do que a amostragem aleatória simples do mesmo tamanho? Perfeitamente. Claro que sim, porque a amostragem estratificada, ela é aquela que você vai separar em subgrupos homogêneos para poder melhorar o resultado da sua pesquisa. Ela é mais demorada? É. É mais cara? É também. Mais trabalhosa? Com certeza. Mas vale a pena, porque ela é uma amostragem que dá um melhores resultados, ela é mais eficiente. Então, se der para fazer sempre a estratificada, ó, melhor. É quando aquela pesquisa mostra direitinho, né, que vai dar certo, ok? Depois, quando acaba a pesquisa, vai ter eleição, aí você vai lá e vê o resultado da eleição, é quase igual a pesquisa. Claro, por quê? Porque foi feita estratificada. Eficiência. Outro exemplo, a estratificação da amostra pode ser útil quando? Quando uma grande amplitude dos valores do item a serem selecionados. Perfeitamente! Quando houver uma grande amplitude dos valores dos itens a serem selecionados. É essa a estratificação. Grande amplitude quer dizer, ela é heterogênea, muito espalhado, ok? Exemplo 6 e último, para podermos ver como pode cair na prova, hein? Fica atento. O objetivo de uma pesquisa era de se obter, em um bairro, informações sobre duas variáveis, nível educacional e renda familiar. Tá, então o objetivo da pesquisa, nível educacional, renda familiar. Nível educacional é nível médio, nível fundamental, nível superior, pós-graduação. Renda familiar, tanto a tanto, né, que ganha. Beleza. Todos os moradores foram arguídos quanto ao nível educacional. Todos os moradores. Se você pegou o conjunto universo, toda a população foi arguída quanto ao nível educacional. Então, a pesquisa do nível educacional foi feita em toda a população. Usou o método que chama de quê? Censo. Tá vendo? Então, todos os moradores foram arguídos quanto ao nível educacional. Então, aí o método, a técnica foi de censo, que é todo mundo. Igual o censo do Brasil, de 10 em 10 anos. Todo mundo. Muito bem. E foram selecionados aleatoriamente 300 moradores para informar a renda familiar. Na parte de renda familiar não foi todo mundo, foram apenas 300 moradores. Você pegou 300 moradores de um bairro e fez a pesquisa da renda familiar. Então, você fez uma amostragem. As abordagens utilizadas para as variáveis nível educacional e renda familiar foram, respectivamente, letra A,
Censo e amostragem por conglomerados. Bom, nível educacional, censo. Beleza. Joinha, censo. Nível educacional, censo. Agora, quando ele falou de renda familiar, amostragem, joinha, amostragem, amostragem também, joinha. Beleza, joinha, é isso mesmo. Só que por conglomerados, nada de conglomerado, porque conglomerado é quando você pega clusters e alguns desses são excluídos. O censo pegou todo mundo, não tem lógica isso. Então você vai pegar a letra C, censo e amostragem simples, ok? Censo e amostragem simples. Quando pega todos os moradores, é censo. É a população toda. Ok? Bom, aqui a gente está encerrando essa parte, né, que é a parte inicial dos conceitos, para te ajudar a marcar o X no lugar certo. Agora, preste atenção, nós temos outra parte, ou outras partes, para dar sequência nessa matéria tão importante. Te vejo lá. Até logo.